Olha, é um microfone, o outro dá microfone. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite. De plano, a gente vai fazer uma pequena correção, né, que é a posse do ouro, não de ouro. Pode parecer uma bobagem, mas faz uma diferença grande. Eu tentei ajustar aqui, o Ednilson chamou a atenção para esse pequeno importante detalhe e já fica aí a nossa correção em relação a isso. Deixa eu ver se está funcionando aqui, beleza. Gente, olha que chique, eu posso andar aqui agora, o Ednilson me liberou daquela coleira do microfone. Mas eu acho que ainda tem que fazer umas 40 palestras aí para ter aquele outro chique que fica aqui invisível, sabe? Eu vou chegar lá, né? Gente, essa semana, além do tradicional Dia do Espírita, Dia do Espiritismo, que a FEB, né, nos remete, aí sempre em meados do mês de abril, esse ano a gente também está comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que a gente fazer uma reflexão, um estudo, sem fazer essa menção, não seria justo com essa obra magnífica e que, especialmente para mim, tem um lugar muito grande no meu coração por conta de gostar, de estudar, de aprofundar justamente nas passagens bíblicas. Eu estava terminando de montar o estudo lá hoje e a minha esposa falou, qual é o tema? Eu falei, não vos afatigueis pela posse do ouro, está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela falou, é o Evangelho segundo o Espiritismo, então vai ter passagem bíblica. Vai ter passagem bíblica. Né? Sem desmerecer, gente, de maneira nenhuma, os estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, são obras magníficas. Mas, pelo menos para mim, particularmente, a gente aprofundar no estudo diretamente com o Cristo é muito gostoso. A gente tem na casa, nos finais de semana, aos sábados, à tarde, o estudo aprofundado da doutrina espírita, onde a gente pega e esmiuça ainda mais do que Kardec pôde fazer amorosamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A FEB nos dá a oportunidade, através do estudo sistematizado, dessa vez aprofundado, a gente poder aprender ainda um pouco mais. Ainda vamos mais para frente estudar o Evangelho Redivivo, né, Ednilson? Tem esse projeto. Eu estou dentro porque eu não quero perder essa oportunidade. A gente justamente aprofundar, tirar o espírito da letra e aproveitar, gente, a oportunidade grandiosa da nossa encarnação para a gente realmente vivenciar o Evangelho. Essa é a grande proposta, desde Allan Kardec, por óbvio, desde o Cristo, mas que a gente ainda precisa paulatinamente nos lembrarmos, trazer para nós a aplicação do Evangelho. Estou conhecendo, estou aprendendo, estou sabendo aqui e acolá, mas como é que está o meu dia a dia, na minha casa, com a minha família? Então a gente não podia deixar de fazer essa menção. Eu queria fazer mais essa pequena menção antes de a gente entrar no tema, que está vindo do Evangelho segundo o Espiritismo, por óbvio. Essa frase de Valdo falou no conselho, no encontro estadual espírita da Federação Espírita do Paraná, no mês passado, dentre uma das suas palestras, a qual convido vocês, vai só ir lá no YouTube, o canal da FEP, Federação Espírita do Paraná. Eu consegui ver meia dúzia de palestras, todas maravilhosas, todas muito gratificantes, edificantes, que realmente tocam o nosso coração. O Divaldo soltou essa magnífica pérola aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra terapêutica. E ele conta histórias, né? O Divaldo, assim, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, ele tem a arte de contar histórias, de narrar situações e passagens, muitas, inclusive, que ele mesmo vivenciou, demonstrando essa terapêutica, esse remédio que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando para nós a coletânea de preces que tem no final do livro. Porque às vezes, mesmo a gente estando na casa espírita, mesmo a gente buscando essa conexão, às vezes as coisas da vida acontecem, a gente fica tão assoberbado, tão nervoso mesmo, a gente deixa esse nervosismo, essa ansiedade, essa correria, né? Essa palavra linda que a gente fala, correria, correria, correria. E às vezes a gente não se sente digno de orar, às vezes a gente tem a dificuldade de começar a orar. E aqui no final dessa obra magnífica tem uma coletânea de preces, nos ensinando que não é a repetição das palavras, mas é o modo de orar. E aí Kardec amorosamente nos ensina, nos instrui para que façamos com o nosso próprio coração. Então, os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem que a gente não poderia deixar de mencionar. Também essa semana, no dia 17 de abril, comemoramos aí o aniversário já aí do
Livro dos Espíritos, 5 anos mais velho, 5 não mais, né? 7 anos mais velho. Então, vamos para o texto evangélico que faz aqui a nossa menção direta no item 9 do capítulo. Como a Dolores falou, a gente vai trabalhar a parte final do capítulo. Semana passada o Soares iniciou e veio até aqui o item 9, trazendo, né, as minúcias desse capítulo, buscar e achar. Então, vamos ler o texto evangélico, vou pedir permissão para a gente ler, para a gente poder entender do que nós estamos falando. Nesse momento que a gente vai lendo, cada um vai lembrando se já teve acesso a essa passagem, ou se não teve, vai fazendo as suas conclusões, e depois a gente juntos vamos fazer as reflexões para poder a gente alinhar dentro do conceito da doutrina espírita e realmente tirar da letra o que Jesus quis falar. Porque talvez no primeiro momento pode ser só um pouco estranho. Não vos afatigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Parece um pouco estranho, parece? A gente não precisa se preocupar com nada, então a gente vai entender o contexto histórico e o contexto do que ele estava falando como momento. Ao entrar, continuou o mestre falando com os seus discípulos, está conversando com os 12. Eu vou trazer aqui uma menção lá do Evangelho de Mateus para a gente entender o que está rolando ali. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na casa até que partas de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para nós. Quando alguém não vos receber, não escutar, sacudi ao saídes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então, nesse primeiro momento, pode parecer estranho Jesus nos convidar a não termos provisões, a não buscarmos o meio de subsistência. Então, se eu não buscar o ouro hoje, né, eu vou falar do dinheiro. Se a gente não trabalhar e receber, como é que a gente vai se sustentar? Como é que vai ficar a nossa sobrevivência? Então pode parecer um pouco estranho. E Kardec vem amorosamente, logo lá no item 11, chamando a atenção da importância do contexto histórico. E nos nossos estudos, nas nossas reflexões, eu tenho batido numa tecla aqui amorosamente, a gente estudar esse livro, a gente ter. Porque o espírita, talvez, em algum momento, pode criar uma confusão que a gente só o Pentateuco. A Bíblia é coisa para pastor, para padre. Mas aqui, olha só, Kardec colocou um pedaço do texto. Vamos abrir a Bíblia e vamos lá no Evangelho de Mateus e vamos entender o que estava rolando lá nesse capítulo 10. Porque ele começa o item ali já mais à frente, ó, já no item 9. Capítulo 10, item 9. O que está antes ali? As instruções para os 12. Ou seja, ele juntou o colégio apostólico que estava formado, falou: agora nós vamos começar a trabalhar, vocês vão começar a trabalhar. Por quê? Porque se a gente pegar o Evangelho de Mateus e ir voltando, a gente vai ver que Jesus já fez tanta coisa. Já teve a ressurreição do filho de Jairo, já teve a cura da mulher enferma, né? Ele já comeu com os pecadores, ele curou o paralítico de Cafarnaum, ele curou os 2 demoniados gadarenos, ele acalmou a tempestade, curou o leproso. Está ali, já trabalhando. E os apóstolos ali visualizando toda essa situação. Ali já conta, no momento que ele chamou Pedro e André para serem pescadores de alma. E eles o seguiram. Depois vieram os discípulos de João Batista. Também passaram a seguir. Então, naquele momento, o colégio estava formado. No início do capítulo 10, a escolha dos 12 apóstolos. Então, ele chama os seus 12 apóstolos. E aqui, no Evangelho de Mateus, ele nomeia todos eles. Primeiro, Simão, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote. Então ele apresenta aqui, está apresentado. Então, a partir disso daqui, ele passa a dar as instruções a este 12, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E aí tem o primeiro bloco aqui, que vai do item 5 até o final do item 8, e a parte que a gente vai
delimitar aqui e buscar entender. Então, gente, a Bíblia, o Novo Testamento, é muito importante que a gente tenha uma familiaridade com ele, que a gente leia, que a gente busque entender. Como, Denilson, a gente faria o estudo aprofundado da doutrina espírita se a gente não tivesse, fizesse isso para trás um pouquinho, para frente um pouquinho? Se a gente não voltasse lá no Antigo, no Velho Testamento, e falasse, por que isso? Por que Jesus, quando estava na cruz lá, falou que Deus estava abandonando ele? Então, a frase assim, não, isso era para cumprir as profecias. Que profecias? Está lá no Antigo Testamento. Então, a gente precisa ter um pouco desse contexto para a gente entender realmente o que Jesus estava propondo ali. E aí, passou aí para os 12 as instruções para que eles fossem pregar a Boa Nova. E aí, era realmente o momento de passar essa instrução inicial para eles. Só que aquele momento histórico, aí vem o item 11 que Kardec pontua para nós, era uma situação muito diferente. Eles não tinham os viajores, como a gente não viajava como viaja hoje. Não tinha esse contexto de vai para lá e vem para cá. Então era muito comum que as pessoas, quando viajassem, elas ficassem realmente hospedadas nas casas daquelas pessoas aonde era o destino, ou onde era a passagem para o destino delas. Então era comum isso. Então Jesus queria que eles buscassem ter um senso de humildade, não despertassem a cobiça de outras pessoas, e que eles realmente estivessem, quando fossem pregar, fossem levar a Boa Nova, anunciar a Boa Nova, estivessem realmente comprometidos com os sentimentos, com a mensagem, sem se distrair com as coisas do mundo, sem receber pagamentos por aquilo. Então, o contexto histórico traz a fala de Jesus daquela situação, e a gente precisa trazer isso para os nossos dias hoje, fazendo um filtro dentro desse contexto, para a gente não levar também ao pé da letra, senão fica uma coisa fanática. Como você vai hoje para uma praia? Nosso país é um país tropical. Como você vai para Cabo Frio, para o Rio de Janeiro, para Angra, que é aqui mais pertinho, se você não levar uma roupa de praia? Se você não levar uma toalha para você tomar banho na hora que você chega em casa, e uma toalha para você quando for lá na praia? Se você tem filho, como é que você não leva um pacotinho de biscoito, uma água, um negócio? Pode ser que às vezes o carrinho de picolé não passa, a água demora. São provisões. Então o Cristo, em momento nenhum, nos convidou a não ter provisões, a não pensar para frente. O que ele queria era uma simplicidade, uma necessidade dentro daquele contexto histórico que a gente estava vivendo naquele momento. E aí, uma outra coisa que é colocada aqui, que nós espíritas temos muito, eu não sei se vocês em algum momento já passaram por isso, da pessoa falar assim, engraçado, vocês espíritas, vocês não ficam chamando a gente para ir no centro, né? Talvez essas pessoas que não fiquem realmente chamando, elas estão entendendo um pouquinho do contexto disso daqui. Essa liberdade de consciência está lá no Livro dos Espíritos, na questão 841. O Cristo já falava isso daqui. Ele não falou lá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacode a poeira e vai, querido. Não investe mais tempo nisso ali. A pessoa não quer, ela não está preparada, não é o momento dela. Então, ele, desde lá de trás, e a gente pode ver como que as igrejas, como que nós, falar das igrejas, nós estávamos lá. Se alguém tem dúvida aqui, é uma notícia que eu vou deixar para vocês. Nós estávamos lá em algum momento dessa história boa, que a igreja também é responsável pela expansão do mundo e várias outras coisas boas, mas também as situações de dificuldades que o ser humano botou a mão e criou. Então, a liberdade de consciência. Kardec pergunta na espiritualidade: para respeitar a liberdade de consciência, deve-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade aos que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Gente, a gente tem tudo na mão para fazer isso. Você não acredita na reencarnação? É bobo. Vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá que aqui está a verdade. Aqui dentro dessa casa, nós falamos a verdade. Lá onde você está indo, eu te enganando. Você está contando história para você lá, história de 1000 anos atrás até hoje. Eu tenho uma história nova. Eu tenho ciência. Não tem sentido a gente fazer
um papelão desse? Kardec, talvez, do meu ponto de vista, na minha interpretação humilde, ele já pensava nisso. Porque o descortinado da doutrina espírita ele é muito grande. Tanto que esse homem sofreu, naquele momento da codificação. A gente talvez lembra muito do Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados os livros. Quem já viu o filme do Kardec, né, o filme até finaliza já a parte final, aquele auto, porque um dos padres lá, um bispo lá, ele arruma uma confusão com aquilo era pernicioso, era coisa do diabo, que juntou os livros lá, até então naquela época era o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e mandou fogo em praça pública. Ainda não tínhamos essa obra deliciosa aqui, porque ela só veio ao lume em 1864. E Kardec, quando foi, né, da codificação, foi escrever essa obra, foi juntar toda, né, os seus estudos, as comunicações mediúnicas para formatar essa obra, ele sai de Paris, ele vai para um lugar litorâneo, a Meli não fica com ele, né, tem até a Federação Espírita Brasileira já publicou cartas naquele momento que ele estava lá numa cidade chamada Segur. Não sei se é assim que fala, o meu francês é bem prejudicado. Seguro, sei lá. Enfim, era uma cidade litorânea. E ele tinha uma angústia ali com ele tinha uma certa aflição, por conta de já ter vivido essas situações com as duas primeiras obras, e principalmente o Auto de Fé de Barcelona. Mas a espiritualidade mandou recados para ele. Falou, realmente, está lá na Revista Espírita. A porca vai apertar aqui, porque agora... Por quê? Porque essa obra, ela bateria de frente com muitos conceitos da igreja, reinante naquele momento. A encarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Isso tudo ia de encontro. Né? O dar de graça receber, ganhou uma nova roupagem. Fora da caridade não há salvação. Deixando de ser a massa fora da igreja não há salvação. Então Kardec estava ali no momento que isso tudo viria a não, porque aqui essa magnífica obra, ela vem esmiuçando todos esses pontos. Então, realmente, eu acredito, aí é um achismo, né, das minhas reflexões e dos estudos que eu pude, né, acessar aqui, é que Kardec já tinha essa expectativa de ter esse cuidado. A nossa doutrina ela é muito grandiosa, ela joga uma luz muito forte em cima de coisas que estavam obscuras há muitos anos. Naquela época, há 1500 anos, se a gente pensar aí da igreja primitiva até 300, dali do concílio de Nicéia para frente, a coisa desandou até o 1800, e ainda quase, vamos aproximar de 200 anos, todo mundo vai estar encarnado, gente. Nós vamos estar comemorando aqui os 200 anos do Evangelho, 40 anos é moleza para nós, não é? Encarnadinho ainda, gente? Todo mundo quer ficar encarnado, viu? Vai dar não? Mas olha que maravilha, nós, espíritas, sabemos e podemos fazer esse retorno ao mundo espiritual, isso é uma coisa muito boa. A gente não tem mais medo da morte. Ela não é mais como era até aquele momento, uma situação, né, de A ou B, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. A gente sabe que a gente vai colher das nossas, né, dos nossos passos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, como que a gente está vivendo, da mesma maneira que a gente vai desencarnar. Mas independente disso, apesar de sabermos que vai ter uma colheita, teremos novas oportunidades. Conhecemos aqui um Pai amoroso que nos acolhe, que nos recolhe, que nos cuida. Mas também aprendemos, dentro das palavras do próprio Cristo, de uma maneira bem clara, bem otimizada, de que aquele que muito está recebendo, também muito será cobrado. E essa cobrança ela não vai ser um senhor de barba sentado no lindo trono lá para fazer um julgamento. Talvez Pedro, que o pessoal sempre colocou que Pedro era o porteiro lá do próximo. É a nossa própria consciência que fará essa cobrança do tanto que nós estamos recebendo dentro da casa espírita, acessando o Evangelho de Jesus e tendo a oportunidade encarnatória nesse momento delicadíssimo que a humanidade vai vivendo. Pode parecer, nossa, mas eu fui encarnar logo agora, essa confusão toda. Sempre esteve em confusão, gente. Sempre esteve. E nós agora estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa confusão da qual nós fazemos parte. Nós somos parte desse miolo. Se não é nessa vida, fomos em outros, estamos agora colhendo.
mas estão tendo a oportunidade de passar por ela com informações valiosas, de vivência. Uma era tecnológica, a informação ela está debruçada na porta da casa de cada um. Que vai valer a rede que a gente vai botar de filtro, e que a gente vai deixar entrar na nossa casa ou não. Ou se a gente vai assistir reality show, ou se a gente vai assistir uma palestra do Divaldo, lá na Federação Espírita do Paraná. Se a gente vai assistir a palestra do Alessandro Vieira, essa para o trabalhador espírita, então, semana que vem tem encontro, né? Vamos falar dessa palestra. Ele aperta esta racha lá. Por causa disso, por conta de estarmos recebendo muito, e o que nós vamos conseguir reproduzir aí. Então vamos lá, até esqueci da pergunta do Kardec. Vamos voltar, para a gente voltar aqui na liberdade de consciência. Ele pergunta se isso seria viável, a gente mostrar para a pessoa que ela estava no entendimento errado e trazê-la para as nossas fileiras. Fazer esse proselitismo que todas as religiões antigas sempre fizeram e ainda o fazem. Resposta da espiritualidade: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos de brandura, de persuasão e não de força. E não de força. É força pegar pelo braço e trazer pelo centro? Não. Às vezes é uma força verbal que você fica ali, você, em vez de ajudar a pessoa, você acaba mais desmoronando ela. Falando, você está ruim desse jeito, porque você não vai para a igreja. É porque você não vai no centro tomar um passe. Em vez de ajudar, olha aqui, faça exemplo de Jesus que fazia. Como é que Jesus fazia? Com o exemplo. Então, fazer pela força seria pior do que a crença daquele a quem desejaria se convencer. Ou seja, você fazer pela força é pior do que o jeito que ele já está. Se não está bom do jeito que ele está, imagina você fazendo força. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitir seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Nem todos estão preparados. Por que Jesus não passou tudo que ele tinha de passar da maneira esmiuçada, por exemplo, como o Consolador prometido do doutrina espírita hoje nos põe? Porque a humanidade não tinha maturidade. Se nós estamos aqui hoje, que a gente adquiriu um golinho para poder estar, para poder aqui aprender, não quer dizer nada que nós somos melhores que ninguém, pelo amor de Deus, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas nós estamos tendo essa oportunidade, dado ao grau de maturidade de aqui ouvir essas palavras, de aqui ouvir essa claridade da doutrina espírita. Então, tem uma outra pergunta muito interessante que foi feita, e Kardec colocou essa questão dentro da Revista Espírita, lá em janeiro de 63. E ela, abençoada, estava aqui no meu tablet, mas eu vou achar aqui no computador que ela está aberta aqui. Tanta parafernália de música. Veja, está aqui. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então chegou uma mensagem para a Sociedade Espírita Parisiense, dizendo que, li em uma de vossas obras, o Espiritismo não se dirige àqueles que têm uma fé religiosa qualquer, com o fito de desviá-los, aos quais essa fé basta em sua razão de consciência. Por que não? Não deveria o Espiritismo, que é a verdade, dirigir-se a todo mundo, a todos que estão no erro? Ora, os que creem numa religião qualquer, protestante, judaica, católica ou qualquer outra, eles não estão no erro? Olha a pergunta capciosa que chegou para Kardec, né? E aí Kardec começa, é muito grande aqui a tanta pergunta, eu estou bem resumindo ela, quanto a parte da resposta. Eu vou pegar o finalzinho da resposta de Kardec. Ora, primeiro ele fala que essa pessoa, ela não estudou tanto o Espiritismo para ela entender justamente, agora eu mudei, isso é que a gente estava vendo ali. E aí, o que ele fala? Ora, pela evidência dos fatos, a pessoa que faz essa pergunta, é levada a crer na vida futura, com todas as suas consequências morais. A seguir, ele é livre para adotar um culto que melhor lhe convenha, à razão ou à consciência. Aí, porém, termina o papel do Espiritismo. Ele ajuda a percorrer 3/4 do caminho, a transpor o passo mais difícil, o que é o da incredulidade.
os outros passos cabe a Ele mesmo fazer o resto. Então, a todo momento a doutrina espírita nos traz isso. Depende de nós, sem arrebentar a consciência, sem dilacerar corações, para trazer para essa verdade. Os nossos irmãos que não compactuam com o nosso entendimento, eles não estão em erro. Talvez o nível de maturidade deles para receber é esse. Talvez nós aqui estamos tendo a oportunidade de estarmos já numa segunda encarnação como espíritas, tendo acesso a esse material riquíssimo, numa segunda oportunidade. 160 anos talvez já deu, não deu, gente? Às vezes desencarnou no finalzinho da vida, pegou aquilo ali, ficou 50 anos lá no mundo espiritual, retornou, encarnou no Brasil, está tendo acesso, está tendo oportunidade. Então, eu acho muito importante. Certa vez, eu contei uma história aqui, eu perguntei isso para o seu Soares, muitos anos, nem tinha cabelo branco, né? Falei, seu Soares, por que os nossos irmãos protestantes, eles vão para a praça, pegam a Bíblia ali, pregam em praça pública? Por que a gente não faz isso? E aí ele falou, ele trouxe justamente esse contexto da liberdade de consciência. E de nós falarmos, como o Cristo também falou aqui, para aqueles que querem ouvir. Para a gente não perder tempo, para a gente direcionar aquela energia, a gente direcionar, que a paz seja nessa casa para aquelas pessoas que querem receber isso. Então, eu acho que esse ponto do estudo, nas minhas reflexões, achei muito importante a gente trazer, para a gente entender o nosso contexto e respeitar todas as consciências, dando essa liberdade que tanto queremos para nós. Não só no nosso cunho religioso, que hoje é a doutrina espírita, mas para outros tantos. E aí a gente vai passar aqui para esse tema também polêmico, a posse do ouro. A gente não pode conquistar bens materiais, acumulá-los. Há alguma proibição nisso? Adnos? Eu acredito também que não. Até porque uma das palavras que é mais citada nessa obra magnífica, que é a Bíblia, é justamente o dinheiro. Não nos incentivando, né? Eu acho que há uma confusão em alguns segmentos religiosos, alguns segmentos de desenvolvimento humano, acerca da prosperidade estar ligada diretamente a essas conquistas materiais, levando a criatura a colocar isso como uma coisa mais importante da existência. E aí, justamente, onde está a ferida, onde está o problema, é onde a nossa mente e o nosso coração se conectam. O Cristo falou, né, que aonde está ligado o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro for realmente a posse do ouro, é isso que nós vamos vibrar, é isso que nós vamos viver na vida material, e tem uma informação confirmada de que é isso que nós vamos viver no mundo espiritual. A gente vai trazer um caso aqui, se der tempo, acho que vai dar tempo, falo muito. Mas eu queria trazer essa reflexão para nós, dentro da fala do Cristo, né? Que a gente deve sim buscar, o conforto, buscar crescer nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nas nossas atividades. Isso é muito justo, porque faz parte da lei do progresso. A gente precisa disso, a gente precisa que isso esteja realmente no nosso dia a dia. Deixa eu pegar esse tablet aqui, que eu vou ler o livro dos estudos aqui. Porque eu até coloquei aqui embaixo, faz parte da nossa subsistência. Como é que faz hoje? Eu tenho um professor lá em São Paulo que ele fala assim, o amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro no bolso a coisa fica um pouco complicada. No mundo que a gente vive hoje, necessitamos realmente cumprir, dai a César o que é de César. Não é? Agora os luxos, as extravagâncias, cada um vai responder através daquilo que está vivenciando, daquilo que está ensinando para os filhos, daquilo que está deixando como herança para a família, as brigas familiares por conta de herança, ostentação.
E aí a rede social, ela impulsionou isso de uma maneira doentia, porque ali, eu nunca vi uma postagem do boleto, acho que eu até vou fazer isso. Pegar o boleto mais caro lá em casa, vou postar, falar, tá aqui, gente, quero ver quem vai me ajudar a pagar. Porque na rede social é só alegria, é só carrão, é só viagem, o pessoal adora tirar foto de comida, né, as comidas chiques. Às vezes eu nem sei o que é, eu falo, deve ser bom. Só conheço pizza no mundo, feijoada, tutu, adoro. Mas a gente precisa ter esse contexto, gente, de realmente querer crescer, querer trabalhar, querer... O próprio exemplo do Cristo era trabalho o tempo todo. O que esse homem trabalhou em 3 anos? Que os apóstolos depois fizeram, nos anos, né, que lhe restaram aí de caminhada sem o Cristo? Paulo de Tarso. Esse sim abandonou as riquezas para poder realmente servir ao Cristo. E aí são exemplos que tem, né, no contexto bíblico, mas que a gente também não precisa seguir ao pé da letra. O jovem mancebo, o jovem rico, vem, larga tudo, vem para cá, aí ele não quis, desencarnou, a hora era aquela. Mas é para quê? Para chamar nossa atenção, para pegar esse clique, para que a gente não perca a encarnação, para que a gente faça as coisas de maneira paulatina, mas faça, que a gente execute. A gente bota para quebrar mesmo, porque a oportunidade é agora. E aí, a nossa alegria está no Deus dólar. Essa é uma frase, essa parte final, Deus dólar, que é um termo que o Haroldo Dutra disse numa palestra lá atrás, também, ele nem tinha cabelo branco, não. Ele pinta o cabelo. Naquela época, os cabelos dele era branco, era preto natural. Ele era bem novinho, e ele falou assim, nós estamos servindo a quem? Ao Deus dólar? Então, assim, as nossas alegrias, a nossa alegria, ela está nisso aqui? A gente só fica feliz quando essa maleta nossa está recheada? Na hora que a gente passa um aperto, que a gente precisa suar a camisa para cumprir os compromissos do mês, do ano, com as pessoas que estão à nossa volta, então está tudo acabado? Aí o desespero toma conta da gente? Se isso tem acontecido conosco, se a nossa alegria está só quando isso aqui está acontecendo na nossa vida, vamos ligar um alerta. Vamos verificar. Como eu estou falando aqui desde o início, não é nenhum papo piegas para a gente largar tudo e não, agora eu não quero saber de nada material, não vou trabalhar, vou viver de energia solar. O papo não é esse. Não é esse o rolê que a gente está. Nós estamos em outro papo de que a gente precisa o quê? Qual é a motivação da nossa vida? Quando a gente trabalha, quando a gente levanta a nossa cama. Não é fácil para ninguém, gente. Se tem alguém que é fácil, fala que é fácil aí, eu tenho minhas dúvidas, minhas preocupações. Mesmo para aqueles que estão com essas malas recheadas aqui a 3x2. Porque a gente vive num planeta de provas e expiações. Ainda. Nós vamos chegar no momento da regeneração. A gente já pode começar a querer viver essa regeneração. Mas o processo, apesar do esforço ser individual, devemos nos preocupar com o nosso próprio esforço. A redenção é coletiva. Só vai rolar esse rolê novo na hora que todo mundo estiver na mesma frequência. Por isso as obras vêm mostrando para nós que aqueles que insistirem em não entrar nessa frequência do bem, eles vão vivenciar outras situações, outras vivências em outros orbes. Para que a gente consiga nos equilibrar. Então está todo mundo tendo a chance. Está todo mundo tendo a chance. O meio espírita às vezes tem um termo que eu não gosto, ele fala, abriram-se as portas dos umbrais para todo mundo encarar. Graças a Deus! Olha que Deus bondoso e maravilhoso. Está dando a oportunidade de todo mundo, nesse mundo cheio de informações, cheio de acesso a informações, de nos tornarmos criaturas um pouquinho melhores. Pararmos de vibrar no mal, nessa doença provocada pelo ouro, pelo dinheiro, pelo poder, e passarmos a viver fraternidade. Olha a resposta também da espiritualidade dele. O bem e a fraternidade. É aqui que a gente deve impor as nossas vontades, impor o nosso afinco verdadeiro. E aí a gente pensa um pouquinho também de provisão. A gente precisa ter provisão, não é? As contas do mês,
eu acho que na minha casa é igualzinho na casa de vocês. Elas chegam de qualquer jeito. Até na época da pandemia chegou. Tudo fechado, os boletins chegavam no e-mail. Então a gente precisa ter essa provisão, a gente precisa pensar nisso. Como é que está? Né? Se o nosso gasto está dando com o nosso ganho. Isso é normal, gente. A matemática da vida, apesar do nosso país, nosso querido sistema de ensino, não dá nenhuma brecha para que a gente tenha um estudo financeiro, né, de economia familiar. Hoje a gente tem acesso a isso. Barato ou de graça no próprio YouTube, se você tiver paciência de pensar. Se você não tiver paciência de pensar bons conteúdos ali que te ajudem, você vai pagar barato para você ter uma aula de educação financeira. Aqui em Barra Mansa mesmo eu descobri um rapaz, ele tem 28 anos, ele chamou Ostílio. Talvez alguém possa conhecer ele. Ele tem um clube, o Adilson, de educação financeira, custa R$20 por mês. Tem lá estudos, palestras, planilhas. Então quem quer se reajustar, tem como. Se esse 20 é caro para você, não cabe ainda, lá no YouTube tem conteúdo, ele só está espalhado, mas está lá. Então a gente está vivendo isso. Precisamos ter provisão, precisamos ter previdência. Quantos aqui já não se aposentaram? Eu sou advogado, trabalho justamente na área previdenciária. O meu trabalho facilita, ajuda pessoas a conseguir o seu direito de, né, ter a aposentadoria concedida. Inclusive vai ter gente aqui no salão que daqui a uns dias eu já vou dar essa notícia. Daqui a uns dias, está chegando. Então a gente precisa ter previdência, a gente precisa lá pagar o nosso INSS, ver de que forma a gente também precisa pensar nos nossos melhores dias mais para frente, na nossa velhice. Mas a gente precisa ter cuidado com o tamanho dessa provisão, dessa previdência, para isso aqui não virar uma avareza. A gente também não viver uma vida miserável aqui, sem aproveitar, sem vivenciar, sem desfrutar de coisas que estão dentro das nossas possibilidades. A gente tem que ter cuidado com o apego. Está vendo que é uma escada? Provisão, previdência. Se a gente não tomar cuidado, a gente tem o risco de ficar avarento. E se a gente ficar avarento, a gente começa a ter muito apego. E se a gente desencarnar dentro dessa situação, ou talvez até antes, porque às vezes em vida a gente viu, né, uma situação delicadíssima essa semana, de uma senhora que levou o tiro no banco, na verdade levou o corpo físico desse senhor. Nós vamos até no momento da nossa prece lembrar disso, vibrar para esse espírito que desencarnou e para essa irmã, no momento de desespero, comete um ato desse. Quiçá o que poderia estar acontecendo ainda em desilusão, ainda em vida. E isso beirar a loucura. De que forma? A gente vai contar aquela história lá no Mundo Maior, que é a obra de Chico Xavier, né, psicografia de Chico, pelo Espírito André Luiz. No Mundo Maior é o 5º volume, está lá no capítulo 18. Esse livro muito especial, André Luiz está na companhia de ninguém menos que o Calderaro e a irmã. Não é o nome dela aqui. Como é que é o nome dela, gente? Aqui lembra mais fácil. No primeiro capítulo ela faz a prece magnífica, ele acha até que é Maria. Ela está aqui, ó. Vou passar aqui no meu olho aqui, vou lembrar dele. O que aconteceu? Eles iriam numa excursão de aprendizado, de estudo, de ensino, que é a tônica das obras de André Luiz. Né? Ele vai contando como foi o desencarne dele na primeira obra, Nosso Lar, como foi depois a acolhida dentro da cidade espiritual, e aí ele entrando no sistema de trabalho, de aprendizado, de estudo, de preparação. E nesse contexto aqui ele está com o Calderaro e a irmã Cipriana, magnífica, o primeiro e o segundo capítulo que ela aparece. E eles vão visitar justamente regiões umbralinas, lugares de densa, pensamentos muito trevosos, espíritos ali de sofrimento. E André Luiz quis ir. No primeiro momento ele até não ia, mas aí eles concordaram de levar ele. Está lá no capítulo 17. Aí no capítulo 18 eles chegam lá. E aí eles observam muitas pessoas ali cochichando, as pessoas no aspecto lamentável, esquelético, esfarrapados, e as mãos cheias de substâncias lodosas que eles carregavam junto ao peito. Eles acreditavam que aquela lama, aquela substância asquerosa era ouro. E aí um deles fala assim: nós precisamos de alguma saída,
Não podemos com delongas. E os nossos negócios, e as nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Talvez tinha um carrinho de supermercado, alguém empurrando também, eles achando que estava cheio de ouro ali. E aquela situação complexa, e falou, olha, todo esse ouro que temos aqui conosco, ele permanece à mercê de ladrões. Ou seja, pode vir alguém aqui roubar a gente. Nessa miserável charneca que estamos, imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Então, olha o estado desses espíritos desencarnados no mundo espiritual, acreditando estar em posse de ouro, desiludidos, e aí a gente pode voltar aqui, ó, ávaros, apegados, desiludidos e loucos. E Calderaro explica para André Luiz aquela situação e a equipe que estava olhando. Eles são usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Tanto apego ao ouro, tanto apego material, a vida foi vivida para exclusivamente angariar fundos monetários de ouro, que eles estavam totalmente desequilibrados e incapazes de acessar as vibrações superiores. Leia-se, eles estão aqui, nós estamos aqui do lado, eles não estão nem vendo a gente. Mais para frente ele confirma isso. Na crosta da terra, estes, continua Calderaro, não enxergavam meios de se ampararem, com a ambição moderada e nobre. Ou seja, a gente pode ter ambição, a gente pode querer um emprego melhor, a gente pode querer ganhar mais, a gente pode querer adquirir um bem material, desde que isso seja nobre, desde que seja dentro de um contexto. Eles nem reparavam nos métodos que eles usavam para atingir os seus fins egoísticos. São aquelas pessoas que passam por cima de todo e qualquer outro. Quantas histórias nós estamos vendo isso? Talvez a gente pode, mais uma vez, trazer de uma maneira carinhosa, dentro desse contexto que a gente está aqui hoje, esse acontecido dessa semana. Às vezes a pessoa ela não dá nem conta do que ela está fazendo. Tamanho é o desespero, ou tamanho, como é o caso dos irmãos aqui, isso é tão normal, não dá nem conta. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de lhe sugar-lhes das economias, locupleteando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Não podemos predizer quando vão despertar, dada a situação que se encontra. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura como escravos dos monstros mentais de informação indefinível. E aí, assim, para dar um spoiler rápido, a gente não esticar lendo demais aqui, eu quis trazer a íntegra da fala do Calderaro, porque ela é muito forte, no meu ponto de vista. Quantos de nós, se não tomarmos cuidado na maneira que estamos vivendo, a nossa relação com as posses materiais, com a busca na nossa subsistência, no nosso conforto, a gente não cair numa armadilha criada por nós mesmos, como aqui, esse grupo de espíritos desencarnados. Um deles começa a falar, já falando diferente desse daqui. Ele fala, gente, mas eu estou achando que tem alguma coisa errada. Eu não estou sentindo legal. E André Luiz reconhece aquela voz. E ele se aproxima, e é justamente o avô paterno dele, Cláudio. E aí André Luiz rememora o momento do desencarne, os momentos finais do avô, que ele ficou doente, foi recolhido na casa, o avô tinha muitas posses. E aí a importância também da gente pensar nas nossas gerações, para as próximas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos, talvez, que o nosso exemplo também vai arrastar para lá. Porque ele deixou uma soma muito grande de dinheiro, a qual ele acreditava que estava com ele lá no mundo espiritual. E o que aconteceu com os descendentes? Eles gastaram aquele dinheiro como se não houvesse amanhã. O vendaval, né, bateu lá no maletinho deles. Então, como será, né, que foi aqui? O André Luiz ele não esmiuça. Mas como será que foi a vida dessas pessoas? Porque às vezes
até a facilidade muito grande que às vezes é dada, ela pode destruir uma encarnação. Então até aqueles que estão com a posse material, tem que ter muito cuidado da maneira que está sendo usada. Não só para não cair nessa armadilha pessoal, como o exemplo que eles vão deixar para a geração que está vindo logo depois. Então, leia, gente, a obra é magnífica do começo ao fim. Aqui a gente está falando um pedacinho muito pequeno e rápido do capítulo 18, para poder chamar a atenção dessa maneira, como estamos lidando com isso. Então não podemos buscar o ter, e aí a gente chama, ajuda mais uma vez, lá do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Como é que nós estamos na hora, Ednilson? Tem mais uns minutinhos, né? Poucos minutinhos, eu estou caminhando. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que a gente tem que trabalhar? Esse dia meu filho perguntou isso. Por que tem que trabalhar? Mas ele queria falar assim, por que tem que trabalhar tanto? Porque vocês estão pequenos, comem demais, o supermercado está caro, tem que trabalhar muito. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Essa resposta que eu dei para ele, assim, da questão do aprendizado, né? Não usei o termo inteligência. Falei, meu filho, o trabalho a gente ganha o pão que a gente põe em casa, a gente paga os confortos, aqui, as benesses que a gente pode ter dentro da nossa casa, né? A escola de vocês, às vezes um passeio que a gente possa fazer, às vezes uma comida diferente que a gente quer, um dia ou outro dá para fazer, tem dia que dá, tem dia que não dá. Mas o principal do trabalho é a gente crescer, é a gente aprender, a gente buscar dentro das dificuldades do dia a dia, nos tornarmos criaturas diferentes. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho um homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Gente, nem assim está acumulado. Eu vou jogar amanhã, segunda-feira eu vou acordar milionário, nunca mais vou trabalhar. Alguém já ouviu essa frase assim? Você já ouviu muitas vezes. Do trabalho material, talvez ele esteja isento, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios que se disponham, nem de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que é também um trabalho. Então, mesmo aqueles que estão com a posse material resolvida em relação aos seus boletos, às suas contas, à geração futura, ele não está livre do trabalho, porque a gente precisa ser útil. A gente precisa servir. É mais um ensinamento grandioso que o Cristo deixou para nós. Principalmente naquele momento do lava-pés. Já eram os momentos finais. Ele falou que ia lavar o pé de todo mundo. O que o Pedrão fez? Meu, de jeito nenhum. Não vai lavar. Eu vou lavar. Porque no meu reino, primeiro é aquele que serve. Então, mesmo que a gente tenha posses e condições materiais, a gente tem que buscar ser útil, buscar servir. Lei do progresso. Também lá no Livro dos Espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Qual o maior obstáculo ao progresso? Já na questão 785. O orgulho e o egoísmo. Porque são justamente os pontos que nos fazem buscar o ouro material como a fonte principal da nossa sobrevivência, como o elixir que nos abastece, essa busca desenfreada por esse pote de ouro que a gente não vai levar para lugar nenhum. Isso também está confirmado, tá, Gilson? Eu ainda não vi ninguém tendo essa possibilidade de levar. Aqueles que acreditaram que levaram, a gente viu o exemplo aqui do nosso irmão Cláudio, o avô do André Luiz, o grau, o estado de loucura, né? Muitos anos, como o Calderaro falou, sem previsão de alta, como o Calderaro também colocou ali. Então, lembra lá no início da nossa reflexão, que eu falei que o Espiritismo joga uma luz muito grandiosa? Então a gente sabe o que vai acontecer após o nosso desencarne, dependendo da maneira que a gente quer viver. Agora, se a gente for ainda como Tomé, querer ver para crer, a gente vai ver de novo, porque a gente já viu em outros rolês, em outras oportunidades, o que as nossas atrapalhadas aqui no momento da encarnação resultam no nosso retorno ao mundo espiritual. E para a gente finalizar agora de verdade,
eu queria falar um pouquinho da prosperidade, que é esse termo que está em voga aí junto com, como é que você falou? Ostentação. Talvez ele esteja bem coladinho aí. As pessoas fazendo uma grande confusão do que é prosperidade. Talvez para nós, em algum momento, o termo prosperidade venha realmente aquela maleta de dinheiro, de dólar ali, porque próspero é aquele que é muito rico. Será que é isso? Já pararam para pensar que essa prosperidade, se a gente for olhar do prisma só material, talvez ela possa ser vista dessa forma? Mas aqui nós estamos numa casa que está nos mostrando a realidade espiritual. Qual que é a prosperidade eterna do nosso espírito? Que vai ficar gravada realmente em todas as nossas jornadas. Que vai advogar a nossa causa. Emmanuel, nesse livro, que eu também tenho um carinho muito especial, Pensamento Vivo. A livraria está em promoção ainda? Gente, quem não tem, pensa nisso, no carinho. Às vezes deixa de comer uma pizza no final de semana, hein? Nem a pizza, esse livro não deve custar meia pizza, um terço de pizza. Arruma um amigo para dividir a pizza, com a metade que você vai economizar, você já leva aqui, ó, 40% de desconto, a casa está fazendo isso, só mesmo trocando cebola, mas é um trocar de cebola próspero, porque ele quer o quê? Abundar e transbordar para a nossa vida, a gente tem acesso a isso. Então lá no capítulo 19, prosperidade, psicografia de Chico, o livro é ditado pelo Emmanuel. Prosperidade na terra quer dizer fortuna. O que é fortuna? A gente também, a nossa cabecinha talvez já liga para a fortuna material. O Emmanuel falou aqui que é a felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, planteia relevo autoritário e domínio. Gasta-se largos patrimônios da existência para conquistar o prestígio, e não falta quem surja no prédio, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Isso é uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas que Calderaro, narrando aqui um pouquinho de como aqueles irmãos que estavam no umbral levaram as vidas deles, né, buscando passar por cima de qualquer um, não importasse a quem, para ter os recursos materiais, aqui Emmanuel chamou a nossa atenção. Que a gente indo por esse caminho, a gente vai ter uma companhia aqui de amigos espirituais, forças ocultas, a estarem ali do nosso ladinho, bafejando. Vamos lá, faz mesmo, passa por cima. O que tem? Não tem problema nenhum, não. Vê o seu e os seus filhos. Ele que se ganha. Milhões de homens de hoje vivem a cata do ouro e a predominância com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos místeres primitivos da caça e da pesca. Da caça e da pesca. Ele faz uma comparação, gente, de caçar o ouro, caçar o dinheiro. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída a base de nossas emoções e desejos. E aí, para a gente não ler tudo, eu queria ler só assim. O que Emmanuel nos propõe aqui no resto do capítulo 19 do Pensamento Vivo? Que a prosperidade não está nas coisas materiais. Ser próspero está distante disso. Ser próspero é nós transbordarmos o que a gente tem dentro do nosso coração, que está conosco aonde quer que nós estejamos, aonde quer que a gente vai estar. É a gente transbordar exemplo, é a gente ensinar fazendo, é a gente dispor do nosso tempo para estudar, para aprender e para ensinar. É trabalhar, podendo sim conquistar os bens materiais, mas sem que isso seja o objetivo central da nossa vida. Eles vão acontecer, eles vão chegar à maneira que nós programamos a nossa vinda. Cada um tem um contexto de oportunidades, mas de necessidades dentro da encarnação. Então a prosperidade, meus irmãos, que a gente está tanto ouvindo aí nas redes sociais, nos programas, ela está muito mais vinculada ao que a gente tem no coração para transbordar do que a gente tem para oferecer de material para a nossa família, para os nossos amigos ou para quem está em volta de nós. Lembremos disso quando formos buscar a batalha do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, para o pão da nossa mesa.
mas sem esquecer que o pão espiritual é o principal que devemos buscar para que sejamos realmente prósperos. E quando retornarmos ao mundo espiritual, tenhamos a chancela de termos buscado, de acordo com tudo aquilo que recebemos aqui na oportunidade, junto do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Todos nós possamos ter um final de semana abençoado, de muita paz, de muita luz. Obrigado pela paciência de terem me ouvido. Espero que essas reflexões que tanto mexem comigo possam mexer no coração de cada um de vocês, que vocês levem para casa de vocês um pouquinho desse abraço carinhoso que a espiritualidade está dando para todos nós. Boa noite.